Hoje nós vamos aprender a fazer gelatina. Mas essa receita... Hey, não é para comer não! Essa receita de gelatina é para fazer próteses de maquiagem, que podem ser próteses pequenas, como essa que eu estou usando hoje, ou próteses grandes, como a que eu usei na maquiagem do Dave Jones. Para fazer essa receita, nós vamos precisar de gelatina em pó incolor sem sabor e dois produtos que vocês encontram facilmente em lojas de produtos químicos, o sorbitol e a glicerina bidestilada. Nós também vamos precisar de um micro-ondas, uma tigela que possa ir ao micro-ondas e uma espátula preferencialmente plástica. A receita toda vai se basear em partes. A quantidade dessa parte vai depender de você. Para preparar é bem simples, mas tem alguns truques. O primeiro deles é: comece sempre pelos líquidos. Então, anota aí. São 2 partes de glicerina, 2 partes de sorbitol e meia parte de água. Essa água vai ajudar a glicerina a não enrijecer e a ficar mais fininha e maleável, além de ajudar a acabar com as bolhas que vão se formar na mistura do sorbitol com a glicerina. Tenha sempre certeza de que a gelatina está dentro do prazo de validade e que ela não esteja muito úmida. Ela tem que estar sequinha e soltinha, como essa daí. Então, adicione aos líquidos 3 partes de gelatina. O segundo truque é: adicione essa gelatina misturando aos poucos, porque se você jogar tudo de uma vez, a mistura vai ficar aerada, ou seja, ela vai ficar cheia de bolhas de ar, e isso vai interferir na resistência da prótese final. Então, com paciência, coloca aos poucos, misturando sempre. Depois de tudo bem misturado, leve ao micro-ondas. Para essa quantidade que eu fiz, demorou cerca de 3 minutos em alta potência para que toda a gelatina derretesse. Mas aí vem o terceiro truque. Tire do micro-ondas de 30 em 30 segundos para mexer. Isso vai ajudar a gelatina a ficar mais homogênea e sem bolhas. Você vai saber que a gelatina está toda derretida e pronta para uso quando já não tiver mais nenhuma textura arenosa. E ela tem que estar toda líquida e lisa. E o perfume também vai ser interessante. Muito cuidado toda vez que você for tirar a gelatina do micro-ondas, porque vai estar quente e grudando. E você não quer que ela encoste na sua pele. Então, use luvas com proteção térmica. Agora eu vou mostrar como eu armazeno as minhas gelatinas. Eu coloco toda a gelatina pronta em forminhas de gelo e espero secar. Mas não sai lavando a tigela que você preparou as coisas não. Espera a gelatina que está na tigela secar e aí você vai puxar toda essa gelatina seca da tigela e colocar na forminha de gelo. Mas atenção, essa forminha de gelo que eu usei pode ir no micro-ondas. Então esteja atento a isso para que a sua forma não derreta no micro-ondas. Eu gosto de guardar as minhas gelatinas em formato de gelo, porque aí eu não preciso derreter tudo toda vez que eu vou usar. Eu só coloco para derreter mais ou menos a quantidade que eu vou precisar, e assim é bem mais rápido e prático até para transportar. Então, tendo como referência uma canequinha de café, essa é a quantidade de gelatina que a receita rende, cerca de 27 cubinhos de gelo. É só desenformar tudo e selar com um pó bem fininho, que, de preferência, é para ser um talco de bebê, por não ser um material perecível. Mas, se você não tiver, tudo bem, eu uso amido de milho e tenho próteses e gelatinas aqui há meses que nunca mofaram ou deram algum problema. Dependendo da quantidade que você fez, vai ser mais prático jogar tudo num pote só, tanto o pó quanto a gelatina, e balançar o pote, e aí depois é só tirar o excesso de pó. Tem que lembrar, gente, que a gelatina é um produto de origem animal, e por mais que ela tenha uma durabilidade ótima, ela é um produto perecível. Então, tentem guardar as gelatinas sem esse excesso de pó, em um pote com uma boa vedação, longe da luz direta do sol ou de qualquer outra fonte de calor, mas em um lugar que também não seja muito úmido e escuro. Eu deixo as minhas dentro de potes como esses de açúcar, feijão, em cima da minha mesa onde não bate sol. Agora algumas dicas.
Existem várias receitas de gelatina para prótese de maquiagem por aí. A que eu usei hoje é a minha preferida e eu vou mostrar para vocês o porquê. Essas são 4 amostras de diferentes receitas, incluindo a que eu ensinei hoje. A primeira que eu quero mostrar para vocês foi feita com 2/3 de água limpa, uma parte de glicerina e uma parte de gelatina. É uma gelatina bem transparente, bem maleável e que vai te proporcionar uma prótese bem fininha, que é ideal para aplicação. Mas é justamente por ela ser bem fininha que ela não vai te proporcionar uma prótese resistente. Ou seja, ela é ótima para fazer próteses pequenas, mas ela não funciona bem em próteses grandes. Mais uma coisa, se você não tem prática em aplicar prótese, essa vai ser um pouco difícil, porque por ela ser fininha, a ponta dela vai começar a enrolar e ela vai rasgar muito fácil. Então, ela é ótima se você já tiver alguma prática, mas se você não tiver nenhuma, o ideal é que você não comece a se arriscar com ela. Mas se você decidir se arriscar com ela, tenha paciência que vai dar certo. Eu também gosto dessa receita para usar como cola na maquiagem artística. A segunda receita é uma das mais usadas entre os gringos e é composta por 2 partes de sorbitol, 2 partes de glicerina e 3 partes de gelatina. Ou seja, é a receita que eu ensinei a fazer hoje, só que sem a água. Ela é um pouco mais rígida que a primeira receita, mas ainda assim ela é bastante maleável. Vocês vão ver também que ela é bastante resistente e, na minha opinião, ela é ótima para próteses médias que não vão sofrer muito movimento. Ou seja, não façam próteses para colocar ao redor da boca com essa receita. Façam, sei lá, para pôr na testa, no topo da bochecha, porque justamente por ela ser resistente, se você coloca numa área que tem muito movimento, vocês vão ter trabalho para fixar e vai ser desconfortável para quem for usar. Então coloquem as próteses feitas com essa receita em áreas mais estáticas, né? Evitem áreas de grande movimento, como a boca e como a mão, por exemplo. Agora vamos ao que eu ensinei hoje e o porquê que essa meia parte de água faz tanta diferença. Eu já falei que ela ajuda a reduzir as bolhas, que ela deixa tudo mais fininho, mas eu vou me aprofundar mais agora. Ela deixa as próteses mais maleáveis e mais elástica, aumentando assim a resistência à ruptura. Ou seja, você consegue usar para próteses pequenas e grandes sem o perigo dela ficar rasgando no meio do caminho e sem ser tão desconfortável. Além disso, a gelatina é reutilizável, você pode derretê-la várias vezes. E com essa receita eu não vi grande diferença do primeiro derretimento para o 6º, 7º derretimento. Então ela tem uma boa resistência à mudança de estado físico também. Agora, outra parte que eu adoro dessa receita é que se você seguir ela direitinho, e aí eu mostro pra vocês a questão das bolhas, a chance dela dar bolha é bem pequena, assim, ela quase não dá bolha nenhuma. E isso é muito bom. Você não quer fazer uma maquiagem inteira e chegar na hora de fazer a prótese ficar cheia de bolha. É muito chato. Então, essa receita é ótima por isso também. Agora vamos para a 4ª e última receita que eu vou mostrar hoje. Ela é composta por meia parte de cola branca, 2 partes de sorbitol, 2 partes de glicerina e 3 partes de gelatina. E eu não recomendo essa receita para fazer próteses que serão grudadas no corpo, porque ela é bem rígida e pouco elástica e por isso ela rompe muito fácil. Eu aconselho essa receita para quem quer fazer dedo solto, orelha, até máscara que não vai ser grudada no rosto, ela é boa. Mas essencialmente partes soltas, como acessórios ou, como eu falei, orelhas e dedos e coisas assim, que vão ficar soltas na composição, que não serão fixadas ao corpo, tá? Que ela é muito rígida e ela acaba arrebentando bastante. Principalmente se você fizer coisas fininhas, que nem essa cicatriz que eu tô mostrando aí. Ou seja, gente, todas as receitas são válidas, mesmo as que eu não falei aqui, porque tudo depende do que você quer fazer, do que você quer para o seu resultado final. Existem 2 formas para deixar a gelatina colorida. A primeira delas é adicionando cor à mistura.
Para isso, você vai primeiro derreter a gelatina e então você vai adicionar a cor que você quer e então você vai colocar a gelatina ainda quente no molde. Ah, Bela, mas dá para fazer a gelatina colorida e guardar para usar depois? Até dá, mas não é o ideal. Lembra que qualquer coisa que você adicionar à receita vai interferir na resistência, na elasticidade, na durabilidade dela. Por exemplo, aí eu estou misturando sangue artificial. E geralmente o sangue artificial, a base dele é o mel. Ficar requentando mel com gelatina no micro-ondas toda hora não é legal. O mel pode acabar, sei lá, queimando ou então interferindo, mesmo sem queimar, na durabilidade, na elasticidade da prótese. E aí você vai acabar tendo que jogar tudo fora, não compensa. Ou sei lá, a tinta que você está usando para colorir tem algum ingrediente que não pode receber calor. Então é um pouco perigoso se você não tem conhecimento de tinta. Então vamos combinar o seguinte: se você decidir armazenar as gelatinas já coloridas, use corantes alimentícios, porque aí a chance de dar errado é mínima. Um outro jeito de colorir a gelatina é colocando tinta neon, que pode ser colorida ou transparente, como a que eu usei aí. E aí tenham a atenção de quando for colorir a gelatina, usar sempre tintas que sejam próprias para serem usadas no corpo, porque você vai grudar isso no seu corpo. Então tenham esse cuidado. Eu vou acender a luz negra para que vocês vejam o quão legal e versátil a prótese de gelatina é, coisa que uma prótese feita à base de látex não vai te permitir. O terceiro exemplo que vocês vão ver ainda nesse processo de adicionar cor à mistura é colocando um glitter desses que vem tipo em creme, sabe? Alguém, por favor, me explica o que é foco, hein? Deus do céu, mas é só misturar aí e colocar no molde, é o mesmo processo, tá bem? Repetindo, se for para guardar gelatinas já coloridas, usem corantes alimentícios e a quantidade de corante vai variar com o resultado que você quer. Eu aproveitei também para derreter as minhas próteses de teste da maquiagem que eu estou usando hoje e que estavam com um pouco de sujeira de cola de maquiagem, mas que vão servir futuramente para teste. Eu só fiz isso porque eu tinha usado tinta que eu já conheço, à base de água, que interfere bem pouco na resistência final. Depois de tudo seco, é só desenformar. Aí vocês vão ver que eu separo as gelatinas que já estão sujas de tinta e cola em um pote, porque, como eu falei, elas só vão servir para futuros testes. Eu não vou fazer próteses finais com elas porque elas já estão sujas. Gente, olha que lindo que fica com glitter. Se isso fosse uma prótese, eu ia selar com uma sombra ou um pigmento da cor parecida, porque selar isso com pó normal não ia fazer o menor sentido numa prótese, né, gente? Enquanto eu mostro para vocês o resultado na luz UV, eu vou falar sobre a segunda forma de colorir a gelatina, que é depois que a prótese já está pronta. A tinta ideal, perfeita para pintar prótese de gelatina, é uma tinta à base de álcool 99%. Tinta essa que, além de ser muito difícil de encontrar no nosso país, é muito cara. Então, a versão que vocês podem usar mais em conta, dependendo do tamanho da prótese, é a tinta à base de água mesmo, daquelas líquidas que vocês encontram no mercado fácil, ou a baseline ou pancake para próteses pequenas, e o clown, ou seja, a tinta cremosa, tanto para as próteses pequenas quanto para as próteses grandes. Eu também separo em outro pote as gelatinas que já estão coloridas, mas que estão limpas, livres de sujeira, cola e etc. Eu já ensinei aqui no canal como usar gelatina no tutorial do Dave Jones e na maquiagem que eu estou usando hoje, mas só para esse tutorial aqui ficar completo, eu vou falar de novo. Sempre proteja o seu molde, seja ele de silicone, seja ele de gesso, com vaselina ou com spray verniz. Para derreter a gelatina, de novo, é só voltar com ela para o micro-ondas e a quantidade de tempo no micro-ondas vai variar com a quantidade de gelatina que você vai derreter. Mas se for muita quantidade, lembra de tirar do micro-ondas de 30 em 30 segundos para mexer toda vez
até que ela esteja toda derretida. Depois de tudo protegido, coloque a gelatina quente no molde e nesse caso aí, você vai precisar de uma espátula ou um cartão antigo para retirar o excesso de gelatina. Daí, é só esperar esfriar. Depois que a gelatina estiver fria, vai ser o mesmo processo que a gente fez com os cubinhos de gelo. Corta os excessos se tiver e põe para reutilizar em outra maquiagem. Retirar aos poucos do molde. Ai, parece que eu tô puxando, mas é porque tá acelerado. E sela os dois lados com um pó fininho, que eu já falei para vocês, que eu uso amido de milho. E a prótese tá pronta para usar. Se vocês quiserem ver outros jeitos de usar e aplicar a receita de gelatina, é só clicar no botão para se inscrever aqui no canal e no sininho para receber as próximas atualizações. Gostou? Yeah! Então não esquece de clicar aqui no joinha e me deixar saber nos comentários. Ah, e não esquece de deixar também as suas sugestões para os próximos vídeos. Ah, e lembra, essa gelatina não pode comer. Tchau!